Eu recebo para entrevista nesta manhã de segunda-feira o deputado federal Saulo Viana. Deputado, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio Difusora. Bom dia a toda a grande audiência da Rádio Difusora aqui da cidade de Manaus. Um prazer estar aqui com você. Muito bem, deputado federal pela primeira vez. Exatamente. Como é que foi essa mudança? Tem muita diferença se um deputado estadual chega agora exatamente em Brasília, onde tudo acontece. Valdir, é uma experiência muito boa, mas assim também realmente é muito diferente. Eu tive a oportunidade de ser deputado estadual na legislatura de 2019 a 2023 e na Assembleia éramos 24 deputados. Então a relação é muito mais próxima, você está aqui na cidade de Manaus e muito próximo das suas bases. E lá na Câmara Federal é totalmente diferente. Lá nós somos 513 deputados, né? São muitas pessoas, são muitos deputados de todos os estados brasileiros. As relações elas são mais distantes e também você, por conta da obrigação de estar em Brasília, representando o Amazonas, acaba que a gente tem que estar lá toda semana, muitas vezes passa de uma semana para outra por conta das pautas importantes para a presença que a gente tem que estar em Brasília. Então acaba que você fica distante, um pouco distante das suas bases, mas é uma experiência está sendo uma experiência muito gratificante, porque representar o estado do Amazonas e tratar das pautas nacionais é uma responsabilidade muito grande e a gente tem se empenhado bastante nessa função. Muito bem, a bola da vez no momento, ninguém pode fugir, é a reforma tributária. Tá dando o que falar, se fala para cá, se fala para ali. E eu queria que você explicasse para a gente, o Saulo, o IPI da Zona Franca na prática. Dá uma explicação para a gente, por favor. Primeiro, Rodir, é importante a gente falar qual é a importância da reforma tributária. Essa é uma matéria que ela já é discutida lá no Congresso Nacional há mais de 30 anos. O nosso sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo. A gente tem aí vários problemas no nosso sistema tributário, entre eles a cumulatividade de imposto, a gente paga imposto sobre imposto. É muito complicado para as empresas e para o próprio cidadão o pagamento dos impostos. E também tem algo que é muito pesado no sistema tributário, que é onde quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais imposto. Então, sim, a reforma tributária ela visava corrigir essas distorções do nosso sistema tributário. E aí a gente, desde o início do ano, está sendo trabalhado lá no Congresso Nacional a reforma tributária, que ela foi aprovada agora na sexta-feira. E qual é a grande importância para a reforma para o estado do Amazonas? É porque um dos pontos da reforma é acabar com os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais é o que mantém o nosso polo industrial, a nossa Zona Franca. Então, sim, existia muito temor do Amazonas por conta da reforma tributária de a gente poder matar a nossa Zona Franca de Manaus. E aí esse trabalho foi feito para que a gente pudesse preservar a Zona Franca de Manaus e no final, depois de várias propostas, no final agora na sexta-feira, foi decidido de que a gente passaria o estado do Amazonas, no caso a Zona Franca de Manaus, o único local onde vai se manter o IPI, né, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. Para quê? Para que a gente possa preservar a competitividade da indústria instalada aqui no estado do Amazonas. O que isso quer dizer na prática, Valdir? Por exemplo, aqui nós temos um polo industrial, nós temos um polo de 2 rodas, da fabricação de motos. Ou seja, quem fabricar moto aqui na Zona Franca de Manaus vai ter o incentivo de ter a alíquota menor. E se qualquer uma indústria quiser instalar uma mesma fábrica em qualquer outro estado brasileiro, ele vai pagar mais o IPI. Ou seja, isso é uma proteção para que a gente possa manter o nosso polo industrial, né? Exatamente, para que a gente possa manter o nosso polo industrial competitivo e para que a gente possa também fazer com que a gente possa atrair novas indústrias aqui, para que a gente possa manter os nossos empregos, manter aí a renda do Amazonas e também a contrapartida, que isso é algo que a gente fala muito, que o nosso modelo de desenvolvimento regional é único, que entrega uma contrapartida que não é apenas para o Amazonas, mas sim para o Brasil e para o mundo, que é a preservação da nossa floresta. Me diga uma coisa, ô Saulo, o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Amazonas, em que ele ajuda realmente a Zona Franca?
Essa foi uma outra proposta, Valdir, que foi incluída na reforma tributária ainda na Câmara, que ela é muito importante para o Amazonas. Por quê, Valdir? Hoje, nós somos dependentes da nossa Zona Franca de Manaus. Hoje o que o Estado do Amazonas arrecada, praticamente 80% vem por conta do polo industrial. A Zona Franca de Manaus emprega somente na cidade de Manaus, de forma direta e indireta, 500 mil empregos, ou seja, a nossa dependência é muito grande. Nós não temos outras matrizes econômicas, e isso precisa ser, ao longo dos anos, a gente precisa diversificar as nossas matrizes econômicas e também o Estado precisa manter a capacidade de investimento. Na reforma tributária, está mudando um dos conceitos, a mudança também para que se acabe a guerra fiscal, que é a forma da apuração do imposto. Hoje o imposto ele é apurado na origem, ou seja, onde os produtos são fabricados ou aonde o serviço é prestado. E com a reforma tributária passa a ser no destino. Ou seja, como o estado do Amazonas é um estado produtor e nós temos uma população pequena, isso naturalmente vai fazer com que nessa mudança a gente também perca a arrecadação. E aí esse fundo foi criado para quê? Para que se mantenha a arrecadação do estado do Amazonas, para que os investimentos continuem acontecendo tanto na capital como no interior, e também para que ao longo dos 50 anos que está garantido na Constituição a nossa Zona Franca, até o ano de 2073, o estado também tenha a capacidade de poder investir para diversificar as nossas matrizes econômicas. Pode ser a questão do turismo, pode ser a mineração, pode ser a bioeconomia, enfim. São várias alternativas que nós temos, que agora nós temos um fundo constitucional para poder fazer esse tipo de investimento. O nosso estado é bem diferente dos demais, né? Rio de Janeiro, São Paulo são bem interligados, as Minas Gerais, o Sul por completo, tudo é interligado. Aí pega ali Curitiba, pega o Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina. Aqui nós temos muitas dificuldades para o interior. Nós sofremos aqui na estiagem, sofremos bastante, e sofre também com a cheia, não tem jeito, sofre com os dois. E você tem uma relação com o interior, bastante, nós sabemos, tem pesquisa aqui, e o problema da navegação do interior, depois da estiagem, isso foi muito debatido recentemente, quais foram os pontos que você apresentou? Valdir, não por coincidência, mas logo no início do mandato, nós fizemos a proposta para a criação de uma frente parlamentar para debater o desenvolvimento da navegação interior. A gente sabe que nós somos aqui do estado do Amazonas, que as nossas estradas são os nossos rios. Nós temos uma dependência muito grande dos rios da Amazônia, por conta justamente do que você falou, que é a falta de infraestrutura. Nós somos só tem 2 estados da federação que não são ligados ao resto do Brasil, que é Roraima e é o estado do Amazonas, porque nós não temos, infelizmente, aí a nossa BR-319. E a gente tem uma dependência muito grande da questão dos rios da Amazônia. E os rios tem também problema de infraestrutura. Então essa frente parlamentar, ela veio muito a calhar por conta do momento, inclusive, que nós vivemos agora, por conta da grande seca dos rios do Amazonas. A gente teve aí, por exemplo, 2 meses sem que navios pudessem chegar até aqui na cidade de Manaus. Tanto para trazer insumos, como para levar o que é fabricado aqui no polo industrial. Isso ocasionou muitos problemas para a indústria. Teve indústria, Valdir, que parou a sua linha de produção por falta de insumos. E essa frente parlamentar, justamente para que a gente pudesse debater com todos os setores envolvidos com a navegação, para que a gente possa encontrar alternativas, como, por exemplo, para que o governo federal invista constantemente na questão da dragagem dos rios. Nós tivemos, os navios deixaram de entrar aqui, porque, por exemplo, aqui perto de Itacoatiara, há muitos anos não tinha dragagem e aí ficou impossibilidade de passar navio. Se você tiver um programa constante de dragagem dos rios, isso não vai acontecer futuramente. Um outro problema que quem vive aí não é apenas o transporte de carga, mas também, principalmente, o transporte de passageiros, é a falta de segurança nos rios. Existe aí os piratas dos rios, existe as pessoas que fazem assalto em embarcações. Isso também é um outro grande problema da navegação que a gente tem buscado aí. Existe uma proposta já no Senado e a gente pretende ajudar a acelerar essa discussão, que é a criação de uma polícia hidroviária para que possa manter a segurança nos rios e também que a gente possa, Valdir, também tirar do papel algo que já é discutido há um tempo também, que é de fato poder ter a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira é uma discussão, como eu disse, antiga,
para que a gente possa ter um rio, que é o Madeira, que é a principal porta de entrada e saída aqui do Amazonas pelos rios, principalmente para o resto do Brasil, que seja dotado de fato de infraestrutura, de sinalização, de batimetria, dessa questão da segurança, da dragagem, para que a gente possa ter aí tanto a chegada de insumos como a saída da produção o ano todo, independente do rio estar seco ou estar cheio. Você abordou um assunto que há muito tempo a gente debate aqui na difusora, os piratas dos rios. Isso, antigamente, só se falava quando acontecia um problema com turista. Turista foi assaltado, tal e coisa, aí se falava, se divulgava. Mas quantos amazonenses, nós moramos aqui, nós temos os rios, hoje tem medo de sair com sua lancha, com a sua embarcação, final de semana com a sua família, fizeram investimento, não, nós vamos dormir hoje ali, não sei, já não fazem com medo que a pirataria avançou e só tem aumentado realmente. Além do que, hoje o mundo inteiro toma conhecimento a cada segundo que acontece em qualquer país, qualquer lugar. Aí o turista, mas rapaz, eu vou fazer o que nos rios, lá do Amazonas, se nem a população sai, tem assaltos. Isso só aumentou realmente um caso que vocês têm que levar adiante e que merece um trabalho urgente, porque o turismo, olha, prejudicado como já é no Brasil, de ponta a ponta, imagine a nossa solução que as pessoas querem desfrutar dos rios. Você falou há pouco da união da bancada do Amazonas, se reunindo sempre. E como é essa relação com os membros da bancada amazonense? É tudo bem? É tudo legal? Nós temos aí, Valdir, 8 deputados federais que representam o Amazonas e 3 senadores. A nossa bancada, e aqui eu faço questão de aqui, enaltecer o trabalho da bancada do Amazonas, principalmente por conta dessa vitória que nós tivemos na reforma tributária. A bancada se uniu para que pudesse defender essa bandeira que é muito importante para o estado do Amazonas, que é a nossa Zona Franca de Manaus. Deixa eu só te interromper para você nesse mesmo gancho, para depois não passar. Você fala da união da bancada, ela se reúne para defender o nosso estado, mas é bom lembrar para os queridos ouvintes que na bancada são membros de vários partidos. Sim. E às vezes a gente lê, escuta e vê que o deputado ou senador ele é obrigado a votar por determinação do seu partido, que ele não pode votar, senão o partido vai, aquela história toda. Como é que fica a bancada unida quando o assunto é de total interesse para nós e de repente um partido grande de São Paulo, não, mas vai prejudicar São Paulo? Como é que vocês agem nessa hora? Então, Valdir, nessa hora cada um tem que defender o seu, né? No caso... O partido libera? Não, na verdade, sim, o partido não libera, né? O partido cobra, mas o parlamentar tem independência de ter o seu voto. Né? Eu jamais votei e jamais irei votar contra o meu Estado. Né? Isso é uma posição de cada parlamentar de defender o que tem por convicção. E aqui, Valdir, a gente que mora aqui, que nascemos aqui, que vivemos a realidade, não apenas a realidade da capital, mas principalmente a realidade do interior, a gente sabe o quanto é difícil morar numa região que é afastada, isolada. Temos as nossas peculiaridades, como você falou, temos as nossas dificuldades que são totalmente diferentes do grande centro do país. Então, assim, por exemplo, a questão da defesa da Zona Franca. A questão da defesa da Zona Franca é algo que é acima de qualquer orientação partidária, porque é a nossa sobrevivência. Sem a Zona Franca de Manaus, você pode fechar a radiodifusora, pode fechar tudo, porque vai acabar o estado do Amazonas, que a gente iria para um outro momento. Mas então, assim, a nossa bancada... ela é uma bancada unida, é uma bancada coesa. Claro que existe a diferença de pensamento, mas quando é para defender o estado do Amazonas, e aqui eu quero ressaltar todos os deputados que... E eu tenho uma outra diferença, Valdir, só você ter uma ideia. Nós somos 8 deputados federais, só a bancada de São Paulo são 70. Ou seja, se a gente for para o número de voto, a gente sempre vai perder. Mas como nós temos uma bancada unida, uma bancada muito articulada, nós temos aí senadores também que são muito representativos no cenário nacional. Isso dá força para que a gente possa brigar, para que a gente possa enfrentar as maiores bancadas dos outros estados. E aí a gente teve uma vitória que isso vai ser significativo, Valdir. E ao longo dos anos as pessoas vão entender as vitórias que os 8 deputados federais e os 3 senadores do Amazonas tiveram nessa briga contra todo o país, porque infelizmente foi criado, Valdir, uma retórica de que a Zona Franca de Manaus é ruim para o Brasil, quando na verdade não é. E a gente conseguiu essa vitória de manter o nosso polo industrial
que ele continue competitivo para quem está aqui, que a gente continue sendo atrativo para quem quiser vir e que a gente vai manter aí o nosso estado do Amazonas forte e se desenvolvendo ao longo dos anos. Muito bem, nós estamos entrevistando o deputado federal Saulo Viana, deputado federal pelo Amazonas. Deputado, você tem sido um político ativo e tem apresentado pautas importantes. E me diga, quais foram os projetos que você já apresentou que já tiveram sinalização positiva para o nosso estado? Valdir, assim, nós apresentamos ao longo dessa legislatura, nós já tivemos mais de 500 propostas legislativas. E quando a gente fala de propostas legislativas, não são apenas projetos de lei, são requerimentos, indicativos, emendas a outros projetos de leis, enfim. E de projetos de leis em si, nós temos mais de 20. Mas tem alguns aqui que é importante destacar. Primeiro, os que já são efetivos, né, que são projetos de leis que já foram aprovados na Câmara Federal, e aí eles seguem, como nós temos um sistema de bicameral, foi aprovado na Câmara e ele segue para o Senado para também ser votado, para futuramente ser sancionado. Primeiro é do projeto Minha Casa Minha Vida. Existe esse projeto do governo federal que foi retomado, né, no atual governo, o programa de habitações, e nós apresentamos na medida provisória, na MP, que recriou o Minha Casa Minha Vida, nós apresentamos emendas para que pudesse ter, na concepção desses programas, dessas habitações, adaptação para pessoas com deficiências e idosos, e também para que fosse priorizado a população que vive em situação de vulnerabilidade social, ou seja, são as pessoas que estão ali abaixo da linha da pobreza, que infelizmente nós ainda temos no nosso Brasil, no Amazonas não é diferente, e também para prioridade para as pessoas também que tiveram as suas residências, as suas casas perdidas por desastres naturais. Né? A gente teve aqui, inclusive, no início desse ano... Tem prazo para isso? Isso já foi aprovado na Câmara. Sim, não, aprovou. Aí, na realidade, quando acontece? Como o programa Minha Casa Minha Vida ele foi retomado agora, e ele já está no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento para o ano que vem, na construção dessas novas unidades habitacionais, isso já vai estar em lei, isso já vai ser obrigatório para que o governo federal possa cumprir. Nessas construções, a adaptação para pessoas com deficiências e idosos, e também essa prioridade para as pessoas que... Você estimula que tempo? No próximo ano, 2024, porque os novos programas da Minha Casa Minha Vida, eles obrigatoriamente já terão essas obrigatoriedades. Até o primeiro semestre? Fruto para o estado do Amazonas, está previsto para o segundo semestre. Segundo. Claro que esse é um programa, não é apenas para o Amazonas, isso é nacional. Né? Os investimentos eles vão acontecer no ano de 2024 e para o estado do Amazonas, no segundo semestre, a gente já vai ter essa obrigatoriedade, inclusive fiscalizando e cobrando para que o que está na lei possa acontecer. Eu tenho mais dois assuntos para abordar com você, deputado Saulo Viana, que é deputado federal pelo Amazonas. É um que todo mundo fala. No assunto principal, não sei que diabo é isso, eu sou apenas um radialista, um jornalista. Tem estrada na Alemanha, na França, o Canadá cortado de ponta a ponta, Rússia, tudo. E aqui o nosso problema da BR-319, com estiagem, falta produto, a cidade fica presa à mercê de um descuido total de certas autoridades, porque o buraco está lá, já existe, era só consertar a pista. Se nós tivéssemos a pista, quando não vem pelo rio, aí vem pela pista, vem pelo asfalto, e lamentavelmente os anos vão passando, o dedo está no suspiro, quem está com interesse por trás, não se resolve nada. Isso é uma das maiores vergonhas do mundo, porque ninguém vai cortar nenhuma árvore. O que tinha de cortar já foi feito há não sei quantos anos. E é muita conversa para lá e para cá, sabe, Saulo? E não se resolve nada. A culpa não sei de fulano, a culpa é de ciclano e tal. E, sinceramente, será que se fosse lá para o Rio, para São Paulo, já não teriam resolvido? Com certeza, Valdir. Essa é uma outra luta, uma outra bandeira que todos os parlamentares do Amazonas, lá na Câmara Federal, defendem e lutam muito para que a gente possa tirar isso do papel, que é a nossa BR-319. Como você bem falou, essa não é uma estrada nova, essa estrada já existiu. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, nós tínhamos a BR-319. Ao longo dos anos, sem manutenção, ela se acabou praticamente. E existe hoje
o chamado trecho do meio, que é aproximadamente 400 quilômetros, que hoje ele, no período do inverno, e a gente está começando a entrar no período de inverno, ele fica intrafegável, né? E no período do verão, existe uma manutenção que você consegue passar, mais que essa é uma estrada que ela é fundamental para o Amazonas. Por quê, Valdir? Ela é uma estrada de integração, como eu disse. Só existe 2 estados do Brasil, dos 27, que não é ligado ao resto do Brasil. E aqui nós temos uma outra coisa que é contraditório. O estado do Amazonas é ligado a outro país, por estrada, que é a Venezuela, mas não é ligado ao próprio Brasil, por conta da BR-319. E assim, Valdir, os motivos, né? Foi criado ao longo do tempo uma retórica, e eu digo que é retórica porque ela não é... Ela foi algo que foi colocado na cabeça das pessoas, principalmente das que não moram aqui, dos grandes centros, lá do sul e sudeste, de que a BR-319 será um indutor para o desmatamento, né, para acabar com, no caso, com a floresta, quando na verdade a gente sabe que não é verdade. Então existem os entraves ambientais para a liberação da BR-319, e aqui eu repudio muito e eu critico muito a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que ela é quem comanda, o ministério dela é quem comanda, né? Ela está no comando, me desculpa, ela está no comando atualmente, não está resolvendo. Mas antes dela estiveram outros também não resolveram. Sim. Aí agora, por tabela, fala também no DENIT. Enfim, ninguém diz quem é que bota o dedo no suspiro, quem tem interesse por trás, que isso não sai do papel, né? Exato, e aí existe essa questão que sempre foi dito da questão ambiental, de que é difícil o licenciamento ambiental por conta da questão de poder ser um indutor do desmatamento da Amazônia, quando a gente sabe que não é verdade. Mas eu acho assim, Valdir, é uma grande oportunidade para este governo mostrar para o mundo que é possível associar a questão do desenvolvimento à sustentabilidade. É possível se fazer uma estrada que vai ter mecanismos de poder você fazer com que não aumente o desmatamento, que não tenha desmatamento ao longo da estrada. Existe hoje vários tipos de tecnologia de monitoramento para que isso não aconteça. Desculpa te interromper mais uma vez. No início, quando fizeram, nós não tínhamos essa tecnologia toda e abriram. Manaus, Porto Velho. Sim. Hoje, se você derrubar 3, 4 árvores, o satélite acusa. Exatamente. Meu Deus, será que nós não temos capacidade de unir Rondônia com a Amazônia e fiscalizar se alguém está entrando ou vai desmatar? Nós não temos competência nem de cuidar de uma rodovia. Isso é muito triste, deputado. Exato. Então, assim, Valdir, o que aconteceu? No lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento dos próximos anos, foi definido o que eram as obras de infraestrutura para o estado do Amazonas, e a BR-319 ficou fora. Então, assim, a bancada mais uma vez se uniu, fez uma cobrança ao presidente da República e ao Ministério do Transporte, para que seria fundamental a inclusão da BR-319 nesse programa de investimento de infraestrutura, e foi definido pelo presidente de que foi criada uma comissão, inclusive ela já teve 2 reuniões nessa comissão, uma em Brasília e outra aqui em Manaus, que vai encontrar as soluções para que possa ser liberada essa licença ambiental, para que a obra da BR-319 ela possa acontecer. Isso praticamente toda semana a bancada faz pressão no Ministério do Transporte, faz pressão no Ministério do Meio Ambiente, e também toda vez que os nossos senadores, principalmente, têm a oportunidade de contar com o presidente, cobram para que isso possa ser incluído no PAC e a gente possa ter a nossa BR-319 trafegável o ano todo. Tem umas coisas, deputado Saulo, estranhas quanto o estado do Amazonas. Tem umas coisas que só acontecem para cá. Parece tipo que o Amazonas está me lembrando ultimamente o Botafogo. Tudo acontece com o Botafogo. Tudo está acontecendo com o Vamos lá. A estrada existe. É bom que se entenda. Uma vez eu participei de um pool de radialistas aqui, e eu falei ao presidente da República, né, na oportunidade, presidente, a estrada existe. Falta só perder o asfalto ali e coloca só. O buraco existe. Muito bem. Isso já existia, está lá o clarão. E ninguém resolve nada. Vamos para outra aqui que eu quero pedir sua atenção, se eu levo lá para Brasília, eu peço de todo mundo, eu faço a minha função, cada qual procure fazer a sua. Nós temos o rio mais bonito do mundo, o Rio Negro. Ao longo dos anos, um navio sequer atraca no porto de Manaus.
Isso é uma vergonha, deputado. Verdade. O navio fica no meio do rio, aí vai aquelas lanchinhas pegar, tirar 2.000 passageiros. Quando o último chega aqui do lado, na cidade, está na hora de voltar. Quando é que esse turista nunca mais vai voltar para cá? Um porto, está entendendo? Do rio mais bonito do mundo, o navio não atraca ao longo dos anos, ninguém toma nenhuma providência. A outra agora são várias denúncias, eu conversei com você nos bastidores, do nosso aeroporto, que fizeram aí no período da Copa, o material horrível, horroroso, chovia, tinha goteira, até hoje não consertar, são informações, você mesmo me disse que a situação não é boa, hoje o Sinésio veio aqui, tem problema. Aliás, o aeroporto foi mal localizado, foi feito dentro de uma floresta, inteligente foi quem fez o Ajuricaba, que é numa parte alta. E aqui, quando chove dentro de uma floresta, havia um nevoeiro. Mas me diga uma coisa, a respeito do porto, que nem um navio atraca. Nem navio atraca. A dificuldade para ele sair para o centro. E a situação do nosso aeroporto? Me finalize com esses dois, por favor. Sobre o porto, Valdir, essa também é uma outra bandeira que nós defendemos e, como eu disse, foi incluído no PAC a construção, finalmente, do Porto da Manaus Moderna. E aí, Valdir, eu quero aqui fazer um relato, inclusive, que eu ouço dentro de casa. Meu pai é de Parintins, faz 60 anos que ele chegou em Manaus. Ele diz que há 60 anos atrás, quando ele chegou, na Manaus Moderna era do mesmo jeito que é hoje em dia. Né? Ou seja, a porta de entrada de quem vem do interior, quem sai de Manaus para o interior, é a mesma realidade há anos, Valdir. Então, assim, já existe no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, a inclusão para que possa ser construído o Porto da Manaus Moderna, que vai ter essa infraestrutura tanto para os passageiros, vamos dizer assim, intermunicipais, que são os aqui do estado, que entram e saem, chegam em Manaus ou saem de Manaus para o interior, como também essa infraestrutura para turista. E aí, Valdir, quando a gente fala em diversificar a economia do estado do Amazonas, desse fundo que você falou aí, que nós conseguimos botar na reforma tributária, é preciso ter infraestrutura para, por exemplo, você possa investir no turismo do Amazonas. Nós já temos o mais difícil de fazer turismo é você ter uma marca. E o estado do Amazonas, nós somos uma marca, porque todo turismo, principalmente as pessoas de fora, tem aí a vontade de conhecer a Amazônia, mas precisa de infraestrutura, e a questão do porto é algo que é fundamental, e isso também é algo que nós estamos cobrando para que ele aconteça. E sobre o aeroporto, também, né, a porta de entrada de quem vem de outros estados, hoje nós temos um péssimo serviço. O aeroporto de Manaus hoje é uma concessão, ele é concedido a uma empresa para operar o aeroporto de Manaus. E desde quando saiu da Infraero, que era uma empresa pública, que passou para uma empresa privada, que a lógica quando você faz uma concessão é que você melhore o serviço. O que aconteceu? Nós andamos para trás, piorou o serviço do aeroporto. Hoje nós temos constante atraso e cancelamento de voos. Hoje nós temos uma infraestrutura dentro do aeroporto muito ruim, tem goteira no aeroporto, banheiro é sujo, o aeroporto é sujo. Você vê várias lojas, até lojas que tinham no aeroporto fecharam. Enfim, então assim, nós temos hoje esse grande problema no aeroporto e nós também estamos cobrando, inclusive eu faço parte de uma comissão que já foi feito um requerimento para que a concessionária do aeroporto seja convocada a prestar esclarecimentos sobre a péssima qualidade do serviço ofertado à população no aeroporto de Manaus. É triste, realmente, muito triste. Saulo, como é que você avalia o seu maior desafio da vida pública até o presente momento e depois, Valdir, teve uma coisa que eu queria falar, você não me perguntou e aproveite a chance. Valdir, o maior desafio para mim, e isso é o que me move na política, é poder olhar para trás e ver que você deixou um legado, né? Deixou um legado de ajuda ao estado do Amazonas e ao povo brasileiro. Nessa função de deputado federal, nós somos um representante do Amazonas em Brasília, mas nós tratamos também das pautas nacionais, principalmente de projetos de leis que vão influenciar positivamente na vida das pessoas. Então, o que me motiva, o maior desafio é poder, ao longo do mandato, deixar um legado de ajuda, né, para o estado do Amazonas e para o Brasil, e também de pautas, de ações que possam influenciar na vida das pessoas positivamente, que as pessoas possam ter a sensação de que algo que foi feito no seu mandato ajudou de fato, essas ajudas chegaram de fato, né? Então, isso é o que me move. Na política, isso que é o grande desafio. E demais, Valdir,
realmente ter esse compromisso de ajudar a população. Na destinação de emendas, nós temos várias emendas nesse ano que estão chegando até os municípios do interior e até a cidade de Manaus para poder ajudar. Nós temos um programa que inclusive será lançado amanhã pelo prefeito Davi Almeida para poder ajudar a cidade de Manaus para o ano de 2020, nos próximos anos, da questão hoje que nós temos, infelizmente ainda, Valdir, muitas pessoas que passam fome, que não tem nem o que comer, e aí a gente se uniu a bancada, aí, através de uma emenda minha de bancada para a Prefeitura de Manaus, para que possam ser construídos restaurantes populares para servir refeição para essas pessoas que vivem hoje em vulnerabilidades sociais, pessoas que não têm, infelizmente, o que comer, moradores de rua, enfim. E a gente tem trabalhado muito para poder representar bem o estado do Amazonas e para poder trazer isso que eu disse, para que as pessoas possam ter diariamente a sensação de que o seu representante está, de fato, fazendo essa transformação, ajudando na vida, e isso é que nos move na política. Saulo Viana, deputado federal, jovem, pelo Amazonas. Você é o mais jovem da bancada? Não sou mais jovem não, mais jovem é o meu colega Amon, tem 22 anos. Ah, o Amon, 22, Então você é o segundo. Saulo, muitíssimo obrigado, boa sorte para você na capital federal. E foi o nosso entrevistado nessa manhã de segunda-feira, deputado federal pelo Amazonas, Saulo Viana. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Valdir, eu agradeço pelo espaço, a oportunidade de estar aqui na Difusora, falando para a cidade de Manaus, prestando contas do nosso mandato. E eu quero aproveitar esse momento para deixar duas mensagens. Primeiro, parabenizar a Rádio Difusora, né, que esse ano está completando aí 75 anos, Valdir? 74. 74 anos. Já estamos trabalhando para 75. Aqui, né? Nós trabalhamos bem antecipado. Completou esse ano de 2023 74 anos, já trabalhando para 75. A Rádio Difusora tem um papel muito relevante no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, trazendo informação de credibilidade, informando a população e fazendo um jornalismo com responsabilidade. Quero parabenizar você e a todos da Rádio Difusora. Eu tenho aqui dois grandes amigos, que um é o Josué Neto, que foi meu colega deputado, e outro é o André Anzoateg, que é um amigo, um irmão. E também aproveitar, Valdir, nós já estamos chegando no final do ano, aproveitar para deixar aqui, desejar um feliz Natal a todas as famílias da cidade de Manaus, e desejar também um próximo ano novo, ano de 2024, com esperança, que a gente possa trazer várias realizações e que a vida das pessoas de Manaus possam passar por essa transformação, de melhorar a vida, e a gente mantém aí a esperança e a fé em Deus. Agradeço e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado.